Hansteden, capítulo 41. Como os selvagens foram à guerra e me levaram com eles, e o que ocorreu durante a expedição. 4 dias mais tarde, em frente à aldeia de Ubatuba, os selvagens reuniram alguns barcos com os quais queriam ir à guerra. Também o chefe, Cunhambebe, tinha vindo com seus barcos. Então, meu senhor disse que queria me levar, mas lhe pedi que me deixasse em casa, e assim teria feito se Cunhambebe não tivesse dado ordens para que me levassem junto. Dei-lhes a impressão de que ia a contragosto, pois imaginava que, se fosse de bom grado, pensariam que eu pretendia fugir deles na chegada à terra de seus inimigos. Assim, manteriam menos vigilância sobre mim. Também era minha intenção escapar para o navio francês, se me deixassem em casa. Mas me levaram. Eram 38 barcos, e cada um estava ocupado por cerca de 18 homens. Alguns ficaram atentos às profecias de seus ídolos, de sonhos e outras tolices nas quais acreditavam, de modo que estavam confiantes no empreendimento. A intenção deles era avançar até a região de Bertioga, onde tinham me capturado, esconder-se na floresta nas proximidades do povoado e levar os inimigos que lhes caíssem nas mãos. Por volta de 14 de agosto de 1554, iniciamos a expedição guerreira. Neste mês, um certo tipo de peixe muda do mar para lugares onde corre água doce, para fazer a desova. Em português, chamam-se tainhas, em espanhol, lisas, e na língua dos selvagens, piratis. Os selvagens chamam de piracema essa época de desova. Nessa época, vão todos para a guerra, tanto os tupinambás quanto os seus inimigos, e durante os deslocamentos apanham e comem os peixes. Na ida, demoram bastante, mas na volta são tão rápidos quanto possível. Eu continuava esperando que também os amigos dos portugueses estivessem a caminho, pois queriam invadir a terra dos tupinambás, como os portugueses me haviam contado recentemente em seu navio. Durante a viagem, os selvagens me perguntavam frequentemente se eu achava que eles capturariam inimigos. Para não irritá-los, disse que sim, e acrescentei que os inimigos iriam deparar-se conosco. Certa noite, estávamos acampados num lugar também chamado Ubatuba. Lá, pescamos grande quantidade de peixes, pirates ou tainhas, que são mais ou menos do tamanho de um lúcio adulto. Um vento forte soprava. Eles falavam comigo e tinham muitas perguntas. Então disse-lhes: esse vento está soprando sobre muitos mortos, em razão de um outro grupo de sua gente, também a caminho em barcos, ter entrado na área pelo rio Paraíba. Eles pensavam que estes já podiam ter atacado em território inimigo e matado alguns deles. Soube mais tarde que isso de fato tinha ocorrido. Quando ainda estávamos a um dia de distância do lugar onde deveriam desferir seu ataque, acamparam no mato frente a uma ilha chamada de São Sebastião, pelos portugueses, e de Maembipe pelos selvagens. Ao anoitecer, o chefe Cunhambebe percorreu o acampamento na floresta, exortou-os à luta
e disse que agora não estavam mais distantes do território do inimigo. Cada um deveria prestar atenção no sonho que teria à noite e fazer com que o sonho fosse algo de feliz. Quando terminou, dançaram com seus ídolos até a noite. Em seguida, foram dormir. Quando meu senhor foi deitar-se, disse-me que também sonhasse com algo de feliz. Mas eu respondi: eu não dou atenção aos sonhos, pois eles enganam. Ao que respondeu: então, trata mesmo assim com o teu Deus, para que possamos capturar inimigos. Ao clarear o dia, os chefes se reuniram em torno de um recipiente com peixes cozidos que eles comeram e contaram uns aos outros os sonhos que tiveram, à medida que se lembravam deles. Alguns dançaram com seus ídolos, queriam seguir no mesmo dia para as proximidades do território de seus inimigos até uma faixa de terra chamada Boiçucanga, onde queriam ficar à espreita, esperando o entardecer. Quando partimos de nosso acampamento noturno, frente à ilha de Maembipe, perguntaram-me mais uma vez os selvagens o que eu achava que iria acontecer. Eu disse qualquer coisa. Em Boiçucanga, o inimigo virá ao nosso encontro. Sejam apenas corajosos. Minha intenção era escapar deles ao chegarmos a Boiçucanga, visto que o lugar onde me tinham aprisionado ficava a apenas 6 milhas dali. Ao avançarmos ao longo da costa, vimos realmente barcos atrás de uma ilha que estavam vindo em nossa direção. Os selvagens gritaram: lá vêm os nossos inimigos, os tupiniquins. Eles queriam esconder-se com as canoas atrás de um morro, de forma a deixar os outros se aproximarem desprevenidamente. Mas eles nos perceberam e puseram-se a fugir para as suas terras. Remamos com todas as nossas forças durante 4 horas, até finalmente alcançá-los. Eram 5 canoas, cheias, todas de bertioga. Conhecia-os todos. Num dos 5 barcos encontravam-se 6 mamelucos que haviam sido batizados, entre eles 2 irmãos, Diogo e Domingos de Braga. Esses 2 defenderam-se bravamente, um deles com uma espingarda, o outro com o arco, e resistiram em seu barco durante 2 horas inteiras contra cerca de 30 canoas das nossas. Mas, quando ao final tinham atirado todas as suas flechas, os tupinambás os dominaram e aprisionaram. Alguns foram mortos logo depois a golpes e a tiros. Os 2 irmãos não ficaram feridos, embora 2 dos mamelucos recebessem ferimentos graves, assim como alguns dos tupiniquins, entre eles uma mulher.